Uma batalha entre policiais e bandidos do Comando Vermelho voltou a mostrar a dimensão do desafio que o crime organizado impõe às autoridades e à sociedade no Rio de Janeiro. A operação policial de hoje é a mais letal da história da cidade, com 64 mortos confirmados até agora. 4 eram policiais. Os traficantes fecharam ruas e vias expressas e chegaram a usar drones para lançar bombas. 81 foram presos. Rajadas de tiros, o medo nas ruas. Moradores sob fogo cruzado. O Rio de Janeiro amanheceu sob muita tensão, com uma grande operação das polícias civil e militar nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio. O objetivo era cumprir 94 mandados de prisão contra chefes do Comando Vermelho do Rio e de outros estados, escondidos na região onde, segundo a Secretaria de Segurança Pública, vivem 280 mil pessoas. A operação mobilizou 2.500 agentes. Traficantes reagiram à chegada da polícia com barricadas incendiadas e muitos tiros. Esse vídeo mostra quase 200 disparos em apenas 1 minuto. Moradores registraram também balas traçantes da janela de casa. Para tentar impedir o avanço dos agentes, traficantes revidaram com uma nova estratégia de ataque. Segundo a polícia, lançaram bombas com drones. Essas imagens da polícia mostram criminosos armados fugindo pela mata na Vila Cruzeiro, uma das favelas do Complexo da Penha. Foi nessa região, conhecida como Vacaria, que os confrontos mais intensos aconteceram hoje. Policiais civis seguiram os traficantes pela trilha na mata, enquanto homens do BOPE cercavam os bandidos pelo outro lado. A maior parte das mortes aconteceu ali, onde também os 4 policiais mortos na operação foram baleados. 2 eram policiais civis. Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 anos, tinha acabado de ser promovido a chefe de investigação. Rodrigo Veloso Cabral, de 34 anos, estava há apenas 40 dias na polícia. Os outros 2 eram do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, Cleiton Serafim Gonçalves e Éber Carvalho da Fonseca. O delegado Bernardo Leal foi baleado na perna e o estado de saúde dele é grave. Com 64 mortos, segundo o governo do estado, essa foi a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. A violência também atingiu moradores de bairros vizinhos. Kelma estava na academia quando foi ferida por uma bala perdida. Só fiquei meio assustada com o barulho que foi muito alto. Foi aquele susto, aquela movimentação, mas agora está bem. A operação prendeu 81 pessoas. Apreendeu um arsenal, 93 fuzis e drogas. 26 bandidos foram presos nessa casa, usada como esconderijo. Segundo a polícia, a moradora foi mantida refém e obrigada a gravar a rendição dos traficantes. Já tá filmando? Então, filma, já tá filmando. Só neste endereço, os agentes encontraram 19 fuzis. A ação aconteceu na zona norte do Rio, mas os reflexos foram vistos por toda a cidade. Em retaliação, bandidos montaram barricadas nas vias de diferentes regiões, com ônibus, carros ou caçambas de lixo para impedir o trânsito. A linha amarela, a principal via expressa de ligação entre as zonas norte e oeste do Rio, chegou a parar várias vezes durante o dia. Ao redor da Cidade de Deus, comunidade na zona sudoeste, também dominada pelo Comando Vermelho, ônibus foram atravessados na pista. No centro da cidade também teve rua interditada com ônibus. Na estrada Grajaú-Jacarepaguá, na zona norte, mais bloqueios. Até às 5 horas da tarde, a prefeitura contabilizou 34 pontos de bloqueio em vias de todas as regiões, com exceção da Zona Sul. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus, mais de 70 veículos foram sequestrados e usados como barricadas. A violência afetou o funcionamento de 200 linhas de ônibus.
Escolas, universidades, empresas, transportes deixaram de funcionar. A vida parou em boa parte da cidade nesta terça-feira. E diante disso, o governo do estado determinou que todo o efetivo da polícia, inclusive quem desempenha funções administrativas, fosse para as ruas para reforçar a segurança. Quem se arriscou no trânsito presenciou cena de guerra, com policiais em posição de tiro às margens da Via Expressa. Quem ficou preso nos congestionamentos se escondeu atrás dos carros em busca de alguma proteção. O Hospital Getúlio Vargas, o mais próximo da região, recebeu durante todo o dia as vítimas dos dois lados dessa guerra. Confrontos que o Rio de Janeiro enfrenta há décadas, mas nunca de forma tão violenta como hoje. Depois do caos, das mortes, dos feridos, do medo, agora à noite, os tiros voltaram a ser disparados no Complexo do Alemão. A violência afetou de alguma forma a rotina de milhões de pessoas no Rio. O perigo e o medo impediram as atividades de trabalhadores e estudantes. O que os moradores do Rio de Janeiro viveram hoje é algo que vai deixar marcas por um bom tempo. Seja na vida, no cotidiano, na casa das pessoas, como essa, no Alemão. É assim que eles fazem. Ó, casa do morador. A cachorra da moradora tá morta, com tiro. No Complexo da Penha, a sede desse projeto social que trabalha com os sonhos de 250 jovens amanheceu com os estilhaços de uma realidade ruim. Nós temos uma janela quebrada, uma cortina totalmente rasgada. Tiros também atingiram outros pontos da Zona Norte. Imagina o susto de quem encontrou bala atravessando o quarto, o banheiro de casa. Minha filha estava no banheiro com meu irmão e um tiro bateu no meu banheiro, no blindex do banheiro, atingiu a janela do banheiro e a geladeira. Ao longo do dia, as reações dos traficantes à operação da polícia espalhou medo pela cidade. O Rio de Janeiro está em guerra, senhora. Os pontos de ônibus, nas barcas, trens, metrô. Meu Deus do céu! Era o carioca ilhado, cercado de sufoco por todos os lados. Tomaram a chave do cara e fecharam a rua. A população assustada correu de volta para casa. Olha o ônibus atravessado na estrada velha da Pavuna. Fechou as duas pistas para não passar ninguém. E a hora do rush antecipada, no meio da tarde, deu um nó no sistema público de transportes. Esperando há quanto tempo? Há meia hora já. Meia hora já? Sim. Tempo de espera normal, geralmente há quanto tempo? Ele é de 10 em 10 minutos. Não tá passando. Passando nada. Tá bem difícil hoje. A operação nos complexos da Penha e do Alemão impactou profundamente a rotina dos bairros da Zona Norte, onde o comércio fechou as portas e as ruas ficaram desertas. Estamos na Avenida Itaoca, Bom Sucesso, Zona Norte do Rio, uma região muito movimentada. Passa das 4 horas da tarde, o que chama atenção aqui é que toda a zona de comércio está fechada. A gente vê padaria, farmácia, oficina mecânica, escolas, todo o comércio, todos os estabelecimentos da região já de portas fechadas e a pressa das pessoas, seja de carro, seja a pé, seja de ônibus, para voltar para casa. Chegar em casa o mais cedo possível nesse dia confuso na história da segurança pública do Rio de Janeiro. Liberaram a gente, entendeu? Conta do tiroteio e tudo mais, pra gente poder estar conseguindo ir para casa. Avenida Brasil, linha amarela, linha vermelha, os principais caminhos da cidade interrompidos. No começo da tarde, o Centro de Operações da Prefeitura decretou estágio 2 de atenção, quando existem ocorrências de grande impacto na cidade. A Prefeitura vai seguir aqui no seu papel, que é buscar com que a cidade caminhe com o máximo de normalidade possível dentro de um cenário que, obviamente, é difícil, né, mas fazendo valer a lei, que não dá para aceitar mais no Rio de Janeiro, a cidade virar refém. Essa terça-feira fica marcada como um dos dias mais violentos da história do Rio de Janeiro. Nas ruas desertas, do subúrbio maltratado, a moradora antiga lamenta. Como é que faz para viver assim? Eu não tenho mais esperança, não. Não tenho mesmo, sabe? Porque do jeito que tá as coisas, há muitos anos atrás, eu ainda tinha, sabe? Mas hoje em dia, não tem mais não.
Como é que a senhora vai dormir essa noite? Muito apreensiva e rezando, pedindo a Deus que tenha piedade de todo o povo brasileiro. Você viu, na história do Rio de Janeiro, o crime organizado já produziu situações e cenas típicas de guerras. Há 15 anos, essa imagem ganhou o mundo. Pela Cruzeiro, nesse momento, o carro que já estava lotado com as portas abertas, mais gente pulou lá para dentro, outros ficaram a pé. Uma fuga em massa de traficantes, já dezenas passaram por ali. Em novembro de 2010, quase 3 mil policiais e integrantes das Forças Armadas ocuparam os complexos do Alemão e da Penha. O Globocop flagrou a fuga de bandidos. Novos tiros. Todo mundo protegido aqui atrás dos carros. Naquele período, a ocupação das forças do Estado representava para os moradores a esperança da pacificação. Estamos numa área com muita segurança, uma área onde os policiais já tomaram conta, podemos dizer. É um marco de toda essa ocupação policial. Mas hoje os moradores ainda são reféns do medo. Em todo o estado, há um longo histórico de confrontos em comunidades. Há mais de 4 décadas, a população vive em meio a armas e drogas e sob o domínio territorial do crime organizado. Em maio de 2021, policiais civis ocuparam parte da favela do Jacarezinho, na zona norte da cidade. Pelo menos 7 homens armados, alguns deles com fuzis, tentando escapar da polícia, invadindo casas de moradores aqui na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Na época, mães relataram abusos policiais e a Anistia Internacional denunciou execuções. Ao todo, foram 28 mortos, entre eles um policial civil. Era até hoje a operação mais letal no Rio de Janeiro. A polícia disse que atuou a partir de uma denúncia do Ministério Público e de investigações sobre aliciamento de menores para o tráfico. Amanhecer de 24 de maio de 2022. 80 homens do BOP e da Polícia Rodoviária Federal cercaram a Vila Cruzeiro, que faz parte do Complexo da Penha, para prender integrantes do Comando Vermelho. Escolas tiveram que fechar as portas. Os tiros foram longe e mataram uma mulher dentro de casa. Ela morava numa comunidade que não era alvo da operação. No total, foram 23 mortos. Antes, em junho de 2007, mais de 1.300 policiais civis, militares e soldados da Força Nacional participaram de uma operação no Morro do Alemão. 19 pessoas morreram, 13 ficaram feridas. O confronto deixou em evidência barricadas no asfalto para impedir o acesso da polícia. 15 anos depois, mais uma vez no Complexo do Alemão. Antes das 6 da manhã, tiros eram ouvidos de longe. Moradores registraram balas cruzando o céu. Nessas imagens, bandidos fugiam pelas escadas da comunidade. Parte do bando atacou a sede de uma unidade de polícia pacificadora e matou um PM. Uma mulher que passava de carro levou um tiro no peito e morreu no hospital. Parentes disseram que os disparos foram feitos pela PM. Segundo o governo do estado, dos 17 mortos, 15 eram suspeitos de envolvimento com o tráfico. E hoje, uma nova operação policial nos complexos do Alemão e da Penha entrou para a história. Nós falamos ao vivo da Zona Norte do Rio. A operação nos complexos do Alemão e da Penha terminou há pouco, mas policiais do BOP permanecem na mata para tentar encontrar corpos de suspeitos que teriam sido mortos nos confrontos. A polícia também está nas ruas para garantir a volta para casa dos trabalhadores com segurança. Nós estamos na porta do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e aqui para cá foram trazidos muitos mortos e feridos durante todo o dia. O governo do estado ainda não informou quantas pessoas ficaram feridas ao todo na operação de hoje contra o Comando Vermelho. Há pouco, atualizou apenas o número de policiais feridos. Foram 8 PMs do BOP, 2 do BAC, que é o Batalhão de Ações com Cães, e 5 da Polícia Civil, total de 15 policiais feridos. Só lembrando que 60 suspeitos e 4 policiais foram mortos nessa operação de hoje nos complexos do Alemão e da Penha contra as ações do Comando Vermelho. Renata e Bonner. Obrigada, Beth Luquezzi. Daqui a
Nós falamos ao vivo da Zona Norte do Rio. A operação nos complexos do Alemão e da Penha terminou há pouco, mas policiais do BOPE permanecem na mata para tentar encontrar corpos de suspeitos que teriam sido mortos nos confrontos. A polícia também está nas ruas para garantir a volta para casa dos trabalhadores com segurança. Nós estamos na porta do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e aqui para cá foram trazidos muitos mortos e feridos durante todo o dia. O governo do estado ainda não informou quantas pessoas ficaram feridas ao todo na operação de hoje contra o Comando Vermelho. Há pouco, atualizou apenas o número de policiais feridos. Foram 8 PMs do BOPE, 2 do BAC, que é o Batalhão de Ações com Cães, e 5 da Polícia Civil, total de 15 policiais feridos. Só lembrando que 60 suspeitos e 4 policiais foram mortos nessa operação de hoje nos complexos do Alemão e da Penha contra as ações do Comando Vermelho. Renata e Bonner. Obrigada, A operação policial deflagrada nesta terça-feira no Rio foi antecedida por uma investigação que durou mais de um ano. As investigações que levaram à operação de hoje identificaram 94 bandidos do Comando Vermelho que estariam escondidos nos complexos do Alemão e da Penha. Acusados de assassinatos, tráfico de drogas, roubos de carros, entre outros crimes que, segundo a polícia, usam o local para se esconder. As 27 favelas dos 2 complexos na zona norte do Rio ficam próximas a 2 importantes vias da cidade. A linha vermelha, que liga o centro à Baixada Fluminense e dá acesso ao Aeroporto Internacional do Galeão, e a linha amarela, que liga a Barra da Tijuca à Ilha do Governador. O Alemão e a Penha ficam localizados em áreas montanhosas da cidade, cercados por matas, o que facilita a fuga de bandidos. A polícia afirma que as ordens para a tomada de territórios no estado passam por 2 chefes da facção. Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, que cumpre pena num presídio federal, e de Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso. Ele está solto e tem 269 anotações criminais e 26 mandados de prisão abertos. Hoje, o Disque Denúncia aumentou de R$1.000 para R$100.000 a recompensa por informações que levem à prisão dele. Esse valor só tinha sido oferecido uma vez por informações que levassem ao traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beramar. Nos últimos 4 anos, só o traficante Doca comandou a expansão do Comando Vermelho para quase 50 áreas entre bairros e favelas da capital e da Baixada Fluminense. Entre estes locais, a chamada Grande Jacarepaguá. 16 bairros na zona sudoeste que em 3 anos foram dominados pela quadrilha. São localidades que ficam entre 2 grandes florestas, da Tijuca e do Parque da Pedra Branca, próximo às orlas da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes. Uma guerra que deixou muitas mortes. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio mostram que nos 3 primeiros anos da expansão nesses 16 bairros foram registrados 833 assassinatos. Segundo a polícia, a maior parte deles decorrente da disputa entre o Comando Vermelho e grupos rivais. Os investigadores também mostram como a quadrilha impõe castigo a moradores, como esta mulher, que teria brigado num baile funk e foi colocada numa banheira de gelo por horas como castigo. E essa expansão do Comando Vermelho vai muito além do Rio. O último levantamento da Secretaria Nacional de Políticas Penais, Senapen, mostra que a quadrilha já está em 24 estados do Brasil e no Distrito Federal. É uma espécie de intercâmbio do crime. Na operação de hoje, 30 alvos eram bandidos de outros estados, entre eles chefes do Comando Vermelho da Bahia, Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, Rondônia, Amazonas e Pará. O governador do Rio, Cláudio Castro, atribuiu o crescimento do Comando Vermelho à ADPF 635, que restringia operações policiais em comunidades do Rio. Depois de 5 anos de ADPF, muitas barricadas, muita dificuldade para a polícia entrar, ainda são o que nós chamamos de filhotes dessa ADPF maldita.
Em junho de 2020, por causa do aumento da letalidade policial, o Supremo Tribunal Federal determinou que só fossem feitas operações em comunidades do Rio em casos excepcionais. E estipulou regras, como proibição do uso de escolas e unidades de saúde como base policiais durante as operações. E propôs um plano se comprometendo a rever as práticas em operações. O STF aceitou o plano, mas impôs condições, entre elas que o governo do Rio apresentasse uma proposta de reocupação dos territórios dominados pelo crime organizado. O governo cumpriu parte dessas determinações e, no último dia 15, sinalizou ao STF que pretende retomar o controle da Grande Jacarepaguá, na zona sudoeste da cidade. Durante a operação de hoje, Cláudio Castro disse que é preciso integração com o governo federal. O Supremo Tribunal Federal falou numa decisão, a primeira da história conjunta dos 11 ministros, que esse financiamento e essa integração tem que acontecer. Eu prefiro ser otimista e acreditar que, já que não por vontade própria, por imposição do Supremo Tribunal Federal, essa integração acontecerá por livre e espontânea pressão. O governador também reclamou que não foi atendido num pedido feito às Forças Armadas para usar os blindados em outras ações no Rio de Janeiro. Infelizmente, dessa vez, como ao longo desse mandato inteiro, não temos o auxílio nem de blindados, nem de nenhum agente das forças federais, nem de segurança, nem de defesa. Por uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento até de forças armadas, porque essa é uma luta que já extrapolou toda a ideia de segurança pública. Por isso essa integração é tão importante. Isso aqui não é uma briga política, na verdade é um clamor por ajuda. As forças de segurança do Rio de Janeiro estão sozinhas. Você viu, declarações de autoridades ao longo do dia revelaram falta de coordenação entre governos estadual e federal no combate ao crime. O Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou em nota que mantém atuação no Rio de Janeiro desde outubro de 2023 com a Força Nacional e que tem atendido prontamente a todos os pedidos do governo do Rio de Janeiro para o emprego da Força Nacional. Apresentou uma lista de operações contra o crime organizado no estado, com atuações das polícias federal e rodoviária federal. E afirmou que repassou mais de 470 milhões de reais para o Estado nos últimos anos. Segundo o Ministério, o Rio de Janeiro usou menos da metade do dinheiro. No Ceará, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, negou que tenha recebido o pedido do governo do Rio para a operação de hoje. O combate à criminalidade, seja ela comum, seja ela organizada, se faz com planejamento, com inteligência, com coordenação das forças. Enfim, não posso julgar porque não estou sentado na cadeira do governador. Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Em janeiro e fevereiro, o governo do Rio pediu ao Ministério da Defesa apoio logístico da Marinha e do Exército com emprego de veículos blindados para atuarem em intervenções policiais no estado do Rio de Janeiro. Em nota hoje, o Ministério da Defesa disse que, segundo a Advocacia Geral da União, esse pedido do governo do Rio, feito no início do ano, só poderia ser atendido no contexto de uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, o que demanda decreto presidencial. Esse instrumento autoriza o emprego das Forças Armadas em situações excepcionais quando as forças policiais locais estão esgotadas. O presidente Lula, no entanto, já afirmou publicamente ser contra esse tipo de operação com blindados na rua. Desde 1992, o Brasil já teve 23 decretos de garantia da lei e da ordem focados em resolver a violência urbana. Desses, 10 foram no estado ou em cidades do Rio de Janeiro. A operação de retomada do Morro do Alemão, em 2010, contou com um decreto presidencial de GLO que permitiu a atuação do Exército e da Marinha.
No fim do dia, em entrevista ao vivo para o RJTV, o governador Cláudio Castro admitiu que não pediu ajuda para o governo federal para a realização da operação de hoje. Castro disse que sabia que a ajuda federal dependeria da decretação da GLO e que houve um mal-entendido sobre a declaração dele mais cedo. Não houve, porque o que a gente considera que é o que a gente precisa deles para a operação seria a questão dos blindados. Essa era a necessidade, uma necessidade que nós já sabemos pelas outras 3 experiências que a gente não conta com a possibilidade de ajuda em virtude de não haver possibilidade de GLO. Com certeza, houve uma leitura errada da minha fala. Em abril, o governo federal apresentou um projeto com mudanças na Lei da Segurança Pública. O texto centraliza e reforça a atuação federal na segurança pública. Torna constitucional o Sistema Único de Segurança Pública, que passaria a coordenar as ações entre União, estados e municípios. A PEC também dá mais poderes às polícias federal e rodoviária federal atuarem no combate aos crimes e no apoio a operações estaduais. Cláudio Castro foi um dos governadores críticos à proposta, sob o argumento de defesa da autonomia dos estados. Desde julho, a proposta está na Comissão Especial da Câmara. Nós propusemos ao Congresso Nacional uma PEC da segurança pública, que visa exatamente a coordenação das forças federais com as forças estaduais e também com as forças municipais. O compartilhamento de inteligência, ações coordenadas, planejadas antecipadamente, é isso que nós estamos precisando. O crime organizado hoje é um fenômeno ou é uma patologia extremamente preocupante, não é mais um fenômeno só local, é nacional e até global. Numa rede social, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que os violentos episódios desta terça-feira ressaltam a urgência do debate e aprovação da PEC da Segurança Pública no Congresso. Ficou mais uma vez evidente a necessidade de articulação entre forças de segurança no combate ao crime organizado. Também ficou demonstrada a necessidade de que as ações sejam precedidas de operações de inteligência, inclusive inteligência financeira, para que obtenham sucesso. Semana passada, o governo federal anunciou outra proposta com foco no combate às facções criminosas, com o aumento da pena para integrantes e financiadores dessas organizações e a classificação de organização criminosa como crime hediondo. Esse texto ainda está em análise pelo governo, só depois será enviado ao Congresso. Em nota, a Defensoria Pública da União repudiou o aumento da violência e da letalidade policial no Rio de Janeiro e disse que as ações estatais de segurança pública não podem resultar em execuções sumárias, desaparecimentos ou violações de direitos humanos, sobretudo em comunidades historicamente marcadas por desigualdade, ausência de políticas sociais e exclusão institucional. A Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio também repudiou. Embora se reconheça a necessidade da atuação firme, diligente e coordenada do Estado na preservação da ordem pública, não se pode admitir que tais operações se desenvolvam de forma a colocar em risco a vida, a integridade e as liberdades fundamentais da população. Especialistas em segurança pública reforçam que é necessário rever a atuação dos governos e das polícias no combate ao crime. Eles afirmam que o modelo atual falhou e apontam que a falta de integração das forças de segurança resulta em tragédias como a de hoje. Nessas horas, quem fica refém dos confrontos são os policiais que foram baleados e os moradores que também foram baleados e mortos, porque os governos acabam sempre imputando ao outro a responsabilidade da sua decisão. Na segurança pública, a gente tem que ter claro que é necessário superar as visões de mundo diferente para garantir paz para a população. Eu preciso colocar na mesma mesa todos os órgãos federais, todos os órgãos estaduais, eventualmente municipais, e com isso a gente consegue estabelecer metas comuns. Eu acho que o erro, na verdade, é falta de projeto. Esse tipo de intervenção policial
ainda que a gente tenha que respeitar muito pelos policiais que ali estão arriscando a vida por nós, ainda que a gente tenha que respeitar pelo tempo de investigação, mas esse tipo de intervenção, ela nos lembra mais do mesmo. Nós estamos há décadas vendo esse tipo de intervenção, onde, para a população mais humilde, sempre falta um policiamento efetivo como um direito humano e sempre sobra operações policiais. Ricardo Balestreri afirmou que não basta a operação armada. O governo federal também tem que ajudar de uma maneira não bélica, né? Quando a gente começa a cometer loucuras do tipo querer trazer uma intervenção das Forças Armadas novamente, o Rio de Janeiro já passou por isso. O Rio de Janeiro já teve intervenção de Força Armada e não resolveu, porque a maneira de resolver é com urbanismo social e com polícia. Nós temos que aumentar efetivamente o policiamento. A polícia tem que entrar para permanecer. Não dá para ser uma polícia invasiva que sai depois. E aí os bandidos voltam, o domínio territorial continua na mão dos bandidos. A imprensa internacional noticiou a operação da Polícia do Rio contra o Comando Vermelho. Jornais da Europa e da América Latina destacaram nas edições na internet a mobilização de policiais, o número de mortos, os tiroteios intensos e o uso de drones pelos traficantes.